Seja bem-vindo ao GonzaCast, o podcast focado nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso terceiro episódio, produzido pelo Rotaract de Santos Gonzaga, em parceria com o estúdio Hora do Pod. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, e o ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação. Nós vamos discutir as crises climáticas e como a comunidade, o governo, a sociedade civil e o setor privado juntos podem se unir para acelerar a resolução desses problemas globais. E para conversar com a gente hoje, a gente tem duas pessoas muito especiais. Fábio Tatsubo, líder do movimento Santos ODS 2030, com ampla experiência na gestão pública e na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cidade de Santos. E a Caroline, ou Carol, ela prefere ser chamada de Carol hoje, pesquisadora e autora do livro Justiça Climática e Regiões Costeiras no Brasil, com uma trajetória marcada pela fiscalização ambiental e pelo trabalho junto a comunidades afetadas pelas mudanças climáticas. Bem-vindas, pessoal. Obrigada. A gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês antes da gente começar as perguntas. Primeiro a Carol, né? Agradeço a gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Igor, Carlos, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. Um pouquinho sobre a Carol. A Carol de Santos. A Carol chegou em Santos com 17 anos. Vim para fazer faculdade, Biologia Marinha. Então, estou falando, acho que um pouco com esse público jovem, né? Que vocês estão focando aqui no Rotaract. E, para mim, vir morar na praia e trabalhar com gestão ambiental é a realização de um sonho. Então, acho que estou no caminho certo, né? Só de estar perseguindo aí os meus objetivos pessoais, junto agora com os profissionais. E quando começou essa agenda ODS, né, e também a década do oceano, né, que estamos agora na metade, eu vejo que é um time muito alinhado com os meus sonhos, né, esse time da década do ODS, é quando realmente o meio ambiente, a área ambiental, ela passou a transitar por todos os departamentos da nossa prefeitura, da nossa gestão. Então, eu vejo que é um tempo muito frutificante, assim, é um tempo muito proveitoso para a gente estar falando desses assuntos de uma forma transversal. Legal. Bom, primeiro agradecer o espaço, né? A gente poder falar da Agenda 2030, ela é urgente, estamos nessas semanas aí com um calor que está muito extremo, todo mundo tem percebido, e só vamos conseguir isso com a união de esforços. E a minha caminhada até aqui foi muito parecido com o da Carol. A gente tem que sonhar. E eu acho que a gente está nesse momento, o Rotary, Rotaract, já se fala em questões ambientais, o Rotary muito antes do ODM e dos ODS. E desenvolvimento sustentável é garantir para essa geração e para as próximas gerações um ambiente que seja parecido com o que a gente teve quando tínhamos a idade de vocês. Então, eu acho que a mensagem que a gente mais importante é que nós precisamos fazer as coisas que a gente gosta, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz bem feito e os resultados vêm, e não tem nada melhor do que trabalhar com aquilo que você se propôs a fazer. E acho que a gente está aqui unidos por essa paixão e por esses sonhos, né? Agora faltam só 5 anos para a gente atingir as metas, então se nós achávamos que já passamos da linha do reversível, agora a gente tem que mitigar, garantir para vocês e para o filho de vocês que vocês tenham um planeta sustentável. Obrigado, gente. Bom, Caroline, você tem uma trajetória muito forte na fiscalização ambiental e na pesquisa sobre os impactos portuários, né? E conta pra gente, como que a expansão dos grandes empreendimentos afeta as comunidades costeiras do Brasil? Já começaram pegando pesado, né? Eu sempre procurei, Carlos, assim, como eu tinha muito esse olhar do fiscal, aí na ciência era um lugar que eu encontrava respaldo para talvez sair um pouquinho do olhar da fiscalização, da reação, que é necessária, mas também para inventar, né, para propor soluções mais criativas do que lá dar uma intimação e uma multa. Então, eu sempre peguei um problema ambiental, uma infração ambiental, e daquilo fazia uma pergunta científica para a pesquisa. Então, no meu doutorado, por exemplo, eu peguei todos os grandes empreendimentos portuários que estão em expansão, né, em licenciamento ambiental, a gente fala, e fiz disso uma pergunta: como que a gente consegue compensar os impactos que a gente não vai conseguir evitar, nem mitigar, porque são grandes forças globais, né, que fazem esses impactos acontecerem,
se expandirem, né, o manguezal ser degradado, como que eu consigo mitigar isso, pegando o gancho do Fábio, de outras formas que não só proteger, que não só restaurar, né? Dá para a gente valorar esses impactos, dá para a gente pensar em compensação ambiental urbana, né? Já que nosso ecossistema também é o ecossistema urbano, né? Então, eu sempre procurei sair um pouco do olhar da fiscal, que sempre fui, e procurar na ciência outras formas de agir de uma forma responsável e sustentável. Então, são dois mundos, assim, a atuação como gestora pública e a atuação como cientista, que sempre se alimentaram na minha carreira e também fizeram grandes parcerias, assim, grandes colegas profissionais que também me ajudam nessa caminhada. Legal. E, Fábio, quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando de desigualdade. Como que a cidade de Santos, uma cidade tão forte na atividade portuária, consegue equilibrar o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental? A gente tem desafios, né? Os desafios do progresso. O progresso também passa pelo consumo, o que nós consumimos, o que nos ofertam e como a gente descarta. A questão da relação do porto-cidade é muito simbiótica. Não dá para dissociar, porque os impactos dos navios, da questão dos caminhões, ela impacta a nossa cidade também. Mas a questão real da justiça climática, e as pessoas precisam entender logo, ela vai passar por aquilo, como que a gente está consumindo e descartando. E o que isso quer dizer? Que aquecimento global, as pessoas podem, algumas, acharem que isso está distante, que isso é negacionismo, mas ela impacta nas pessoas que mais precisam. Então, vou dar exemplos. A gente teve Rio Grande do Sul, todo mundo viu. Sempre uso esse exemplo, porque era uma grande produtora de arroz e a gente teve que importar, trazer arroz de outros países, ou seja, fica mais caro. As pessoas que mais precisam, elas também moram em lugares de alta vulnerabilidade, não só social, mas como a Carol disse, em áreas de mangue. Então, ela vai inundar. Então, a gente poder agora ter, e temos isso sendo construído, que é o ESG e os ODS. ESG é para empresas, ambiental, social e governança. Os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elas são muito simbióticas e as empresas ESG já entenderam a responsabilidade que eles têm nos territórios que eles estão ocupando. Chegamos num momento muito bom. Lançamos o Colabora Mundo. A Santos tem uma representatividade, vários núcleos, Manifesto ISG do Porto, Manifesto ISG das Micro e Pequenas Empresas, Corredor Azul do Sebrae, Blue Economy da Associação dos Engenheiros, Movimento ODS, que são as universidades, as entidades de terceiro setor e iniciativa privada, e Comitê ODS da Prefeitura de Santos, para a gente trabalhar em sinergia, porque não adianta a gente fazer isoladamente, a gente vai precisar agora unir esforços para fazer os impactos que a gente precisa. E isso vai cair também no social. Nossa cidade tem 20 mil famílias em extrema pobreza, segundo o censo do IBGE de 2010. A gente tem uma lanterninha apontada para o presente, então, quiçá, para o futuro. É agora que a gente vai conseguir fazer essas transformações. E desigualdade social, gente, a gente só vence com prosperidade. Para alcançarmos prosperidade, nós temos que ter formação, capacitação, qualificação nessas áreas de alta vulnerabilidade, entender o ecossistema da nossa economia. Já entendemos que só fazer aquilo que já foi feito, o resultado é o mesmo, ou seja, só capacitações para panetone, empadinha, não é o que vai transformar a vida da pessoa, mas a inovação. E qual é a inovação? Hoje, a profissão que mais cresce é TI. Então, o desafio da administração pública, das universidades, das empresas portuárias, é levar esse tipo de capacitação para as áreas de alta vulnerabilidade para a gente realmente fazer as transformações que a gente tanto quer, né? Pegando um gancho na fala do Fábio, o que é inovação, né, Fábio? Recentemente eu assumi um cargo no Parque Tecnológico e isso vem permeando o meu dia a dia, assim, o que eu, bióloga, estou fazendo ali num parque de ciência, tecnologia e inovação, por mais cientista que eu também seja. Mas provocar essa reflexão, né, nas nossas áreas, né, assim, como que o biólogo inova, como que o engenheiro inova, como que o assistente social inova nas suas atuações, né, porque todas as áreas têm vícios, tem gaps, né? Tem lacunas de atuação. Então, a gente refletir, né, em equipes interdisciplinares, multidisciplinares, como a gente está atuando,
é fundamental. Assim, a ciência ela reflete muito sobre, por exemplo, métodos que ela aplica, né? Se ela já não utiliza mais tanto métodos de crueldade animal, assim como a indústria da estética, né? Então, acho que essa reflexão ela passa por todos os segmentos, inclusive da indústria portuária, inclusive da indústria civil. Então, a inovação, ela realmente vai de encontro, e quando eu digo de encontro, é quando ela enfrenta mesmo o modus operandi. Assim, a gente não vai deixar de prosperar, como o Fábio disse, né? A gente tem que evoluir enquanto sociedade, enquanto carreiras profissionais, mas a gente também tem que repensar a nossa forma de atuação. E esse repensar ele é tanto pessoal, profissional, quanto institucional. Então, as instituições, né, as suas secretarias, o próprio Parque Tecnológico de Santos, os órgãos colegiados, as ONGs, todas elas têm que repensar nas suas formas de atuação e nas suas equipes, fazer esse exercício para a gente realmente inovar. Senão, a gente sempre está fazendo mais do mesmo, né? Então, essa formação de equipes, ela é realmente muito importante. E esse processo de reflexão a gente faz muito quando a gente conversa um com o outro, né? Sim. Quando a gente coloca no lugar do outro, a gente já faz um pouquinho isso automaticamente. Quando a gente se coloca no lugar do outro, é o ODS 17 em prática, porque o lugar mais difícil é o lugar do outro, né? E para dar um exemplo de case que realmente a gente está fazendo e dialoga com o público jovem, Santos Game, encontro de desenvolvedores de games independente, 2 Game Jam, 72 horas de desenvolvimento, já fizemos a 2ª edição, a 3ª, esse ano nós já estamos com recurso previsto e iniciamos essa semana o censo dos desenvolvedores de games da região da Baixada Santista. O que isso vai trazer, gente? A games é um mercado que mais cresce no mundo. Desenvolver games vai para várias searas. Você pode fazer sobre educação ambiental. Idosos podem utilizar games para eles também, que é a questão da memória, da utilização do exercício o tempo inteiro. Games para a questão da nutrição. Então, é um universo que ele é divertido, mas ele é uma profissão e ele pode ajudar as pessoas que mais precisam. Aí tem um caso de um game da idade de vocês, que é o pessoal de Mongaguá. Eles fizeram um game com tanto cuidado, fui lá na ETEC para conhecer, sobre TDAH. E assim, o que eles fizeram? Eles pensaram, como é que a criança vai entender o que é isso e como que ela vai lidar com TDAH? E aí é legal, porque você vai ter que falar com psicólogos, tem que falar com pedagogia, e eles fizeram a lição de casa, é um game bem legal, e eles têm uma possibilidade, assim como os vencedores dos 2 Game Jam, de prosperar, porque é uma demanda alta da sociedade. Se você vender uma solução onde 1 milhão de pessoas precisam dessa solução, vender por R$1, você vai ficar milionário. Então, entendo que a questão da inovação, da tecnologia, de um novo mercado de trabalho a se enfrentar, a gente tem que criar esse ecossistema positivo onde o Parque Tecnológico cumpre bem esse papel e agora a administração pública incentivando, outras empresas de inovação podem vir e a gente fazer uma escalada, né? Transformar a nossa cidade numa região onde TI e games podem estar sendo referências não só no país, mas no mundo. E os consumidores, eles percebem quando as empresas estão inovando, né? A gente adora comprar produtos quando a gente vê inovação, preocupação com sustentabilidade, com o meio ambiente. Muito legal, gente. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Carol. No seu pós-doutorado, Carol, você falou sobre os impactos cumulativos do porto. A gente queria saber que tipo de danos você conseguiu observar durante seu doutorado. Doutorado ou pós? O doutorado foi mais sobre... O pós-doutorado, perdão. Foi impactos cumulativos, mas eu fui um pouquinho para a cadeia do plástico, né? Porque estamos muito em voga, né? Saiu várias notícias sobre nossos rios contaminados por microplástico. E eu sempre naquela perspectiva de não ir tanto na culpabilização dos culpados, porque já tinha que fazer isso como fiscal, né? Procurar as alternativas e soluções, né? E aí a gente está em discussão global, né, as negociações do Tratado Global do Plástico. E uma das coisas que eles falam lá, quando esses grandes processos de tomada de decisão global da ONU, né, que eu recentemente estou procurando aprender mais e me aproximar,
é que como a gente precisa de medidas de downscale, de escala local. Escala local é com a gente, né, Fábio? Sim. Aí sou eu, é você, nós aqui. Então, assim, quando os processos de tomada de decisão global falam que eles vão cumprir uma lei, um decreto, né, a nível global, que depois a gente, em escala local, que tem que aplicar, mais ou menos na linha do ODS, dos seus indicadores, o que eu olho para a minha região e falo, tá, mas então onde que está a cadeia do plástico aqui em Santos? Aí mapeei quais são as empresas portuárias que estavam importando e exportando insumos químicos que fazem plástico. Pedi para a Autoridade Portuária de Santos todos os dados comerciais dessas empresas, eles liberaram dados abertos do governo, e daí minha pesquisa partiu de uma base de dados pública, né, de uma autoridade portuária. E investiguei quem são os atores que fazem movimentação de plástico insumo, né, matéria química de plástico, em Santos, e quais são as tendências de crescimento, quem que estava lucrando mais com plástico, quem que já estava migrando para outros materiais. Então, nas correntes comerciais dos consumidores, o consumidor final, ele compra aquilo que tem na gôndola do mercado. Uhum. Então, a gente também não pode só culpabilizar o consumidor, que também às vezes não tem muito acesso a outras formas de consumo, ou vai para o mais barato, né? Vai para aquele que a cadeia mainstream está fazendo. E fui em atores chaves, porque o porto, ele é um ator-chave, né? O porto, ele é uma torneira de todas as cadeias comerciais globais. Tudo que é produzido no mundo, seja plástico ou não, passa por portos e se afunilam em portos. Então, os portos são como fossem grandes torneiras, né, das trocas globais do mundo. E o Porto de Santos é uma grande torneira global do mundo, do hemisfério sul, da América Latina. Então, assim, é um ator-chave. Aí mapeei dentro do porto quais são as empresas que são as mais grandes responsáveis pela nossa movimentação de plástico. E aí os dados vão ser publicados em breve. Vou ficar ansioso para ler o pós-doutorado. Foi bem legal. Eu posso fazer um comentário sobre os plásticos? Pode. Claro. Estive numa reunião do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, recurso europeu, e a questão da reciclagem do plástico, ela é quase que inviabilizada. Então, qual é o grande desafio, né, que a gente tem? São dois. A primeira é conseguir desenvolver, por que está na Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação uma questão de plástico, que teoricamente seria ambiental. Mas o recurso, ele é para viabilizar estudos e produtos que possam substituir o plástico e que sejam economicamente viáveis. Então, a gente vai ter que desenvolver daqui para frente embalagens que possam substituir o plástico, mas que não onere na ponta final, que é o consumidor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, e isso a Carol com certeza tem mais profundidade de falar e bagagem, é a questão do microplástico. Saiu agora no Estadão. E é pertencimento, né? Porque a gente precisa saber lidar com os nossos resíduos e a gente trata muito mal o ambiente que a gente está. Então, a gente hoje, acho que foi ontem, hoje me fizeram essas perguntas, como que resolver. São dois pontos. O primeiro é que a gente vai precisar realmente retirar tudo que é possível. Esse é um primeiro impacto. Isso é tratar sintoma. Aí, tratar a causa é que a gente estanque imediatamente o descarte do plástico. E isso vai gerar uma nova forma de se viver, que é o ser pertencente ao espaço compartilhado. Então, o ODS traz isso. A culpa é do outro. Não, a culpa é sempre do coletivo. Então, a prefeitura vai ter que fazer o papel dela, estimular a questão da conscientização, estimular as empresas, as micro, pequenas empresas, como já tem algumas leis do canudo, do plástico, e a nós, cidadão, evitarmos o descarte. Porque aí plástico a gente já sabe, né? Tem no leite materno, no coração, no cérebro, os estudos apontam que ela pode ser altamente cancerígena, porque ela é, na verdade, um subproduto do petróleo no final das contas. Tem né? tudo a ver com o aquecimento global. Exatamente. Então, assim, a gente vê como as cadeias elas se retroalimentam, né? Tanto para bem quanto para o mal. A questão é que muito do que eu li bastante, né, sobre esse tema do plástico, é que são duas, além de você incentivar os substitutos, né, a engenharia de materiais aí para criar novos polímeros, né, que não sejam provenientes da indústria do petróleo, também é necessário a gente também estancar
esses atores chaves que se não vão atrasar essa transição para um mundo sem livre de plástico. São empresas, elas vivem do lucro. Então, assim, mapear esses atores para cumprir o Tratado Global do Plástico não é só a nível de nação, às vezes são atores privados, poderosos, importantes, que se eles não migram, né, se eles não migram para outra cadeia produtiva, se eles estão atrasando toda a nossa ação aqui, nosso esforço como gestão pública. Então, é importante aí esse esforço coletivo entre atores. Legal. Eu queria aproveitar para fazer uma mini publi aqui do nosso projeto junto com o TSU, que é o Conscientiza TSU, onde a gente vende alguns copinhos de silicone para incentivar que os associados, os membros do Rotary, do Rotaract, não utilizem copos descartáveis e andem sempre com seu copinho. Então, se você estiver vendo esse corte e quiser comprar um copinho do Conscientiza TSU, manda mensagem que a gente entra em contato com você. Muito bem colocado. Legal. É, legalzinho, eu gosto desse projeto. Eu tava morrendo de sede lá no Colabora Mundo. E aí veio Plástico. o pessoal do Movimento Nacional ODS e me trouxe um de silicone para você, Fábio. Boa, boa. É bom que ele fica compacto, dá Sim. pra levar pra qualquer lugar, Sim. né? Ó, a gente podia dar para os nossos convidados. Da próxima, quem boa. sabe? Fábio, conta pra gente o que a prefeitura tem feito para minimizar os impactos dos avanços climáticos nas comunidades, nos territórios mais vulneráveis aqui de Santos. São diversas ações. O departamento ODS hoje está no gabinete do prefeito, com novas missões de monitoramento de dados, indicadores e plano de ação transversais. Então, a gente é transversal, não é ponta. Secretaria do Meio Ambiente tem seu plano de enfrentamento à mudança climática. A cultura oceânica está dentro da grade curricular da educação. Parque Palafitas, um novo conceito de moradia em mangues que seja sustentável e que tenha qualidade de vida, que é o básico que todo ser humano quer, que é ter água potável, acesso a esgoto, para a gente não descartar isso no mar, e ele não tirar ele dos ambientes. Então, da prefeitura, elas são ações que elas colaboram, mas é ação conjunta com as empresas portuárias, iniciativa privada, universidades, porque aí a gente vem para a questão do Parque Tecnológico, tem hubs que também, startups que também estão vendo isso como um nicho mercadológico que impacta socialmente e ambientalmente. As ações estão acontecendo, né? Levar os equipamentos para as áreas de alta vulnerabilidade, aí são as vilas criativas, Vila Nova, Morro São Bento e Progresso. Agora, recentemente, no DIC da Vila Gilda, a Policlínica, o Centro da Juventude. E quanto mais serviços e presença do Estado nesses territórios, a gente vai conseguir fazer os avanços. Mas sozinho, o desafio é muito maior. Eu acho que agora, com a comunhão de esforços entre vários atores, a gente consegue transformar e impactar a vida das pessoas de forma real. Então, é uma escala, e é importante que nós somos uma ilha. Então, não dá para a gente tratar ODS, ESG, questões ambientais só localmente. Então, hoje, no trabalho que a gente tem feito em Santos, nós temos ODS Cubatão, ODS Guarujá. Estou estimulando agora a criação do Movimento Nacional ODS em São Vicente. Temos a de Santos, já se conversou com Praia Grande. Então, o problema de uma cidade afeta o da outra. Então, quanto mais a gente poder fazer uma integração entre os municípios para que a gente possa estar todos trabalhando numa mesma página, aí sim a gente vai conseguir realmente transformar esses ecossistemas e esses ambientes de alta vulnerabilidade em locais de prosperidade. Esse é o que o ODS entende e temos que continuar escalando, porque senão a gente tem pouco tempo agora para realmente ter impactos reais. Senão daqui a gente vai entrar, claro, em 2030, faltam só 5 anos. A responsabilidade desses novos prefeitos, e é o evento que eu tive a semana passada em Brasília, é de alta responsabilidade, como a Carol disse. São ações locais, ou seja, o conjunto de ações individuais criam um impacto local. O conjunto de impactos locais é que vamos conseguir alcançar as metas globais. Muito bom saber que vocês estão fazendo esse movimento. Tem uma frase muito famosa dentro do Rotaract, que é: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E isso vai nas cidades também, né? Todas as cidades têm que estar participando
desse movimento. Então eu estou muito feliz de saber dessa novidade. Vamos lá. Bom, Caroline, você faz parte do projeto WeBlue. Ele é um projeto que conecta cientistas e pescadoras para a conservação dos oceanos. Eu queria te convidar a falar um pouco mais sobre esse projeto e contar pra gente como esse conhecimento tradicional e o científico podem se complementar para ajudar a proteger o meio ambiente. Ai, obrigado por esse espaço pelo WeBlue. A professora Leandra vai ficar orgulhosa. Bom, o WeBlue é uma frase, né? O acrônimo é Women in Blue. Então, são mulheres cientistas do Atlântico Sul, né? Que pesquisam na costa aqui da região do Atlântico Sul, que estão se unindo. E, na verdade, não é só o de pescadoras. Tem vários projetos. Tem o Bate-Papo com Netuno, tem o Prêmio Marta Vanucci, que busca esse reconhecimento e essa interseccionalidade das ações de gênero e oceano. Então, a pesca ela sempre foi um setor muito enviesado por questões de preconceito de gênero, né? A mulher não pode nem subir no barco, né? Que senão não dá peixe. E a gente tem esse projeto que entrevistou as mulheres pescadoras ao longo do Brasil todo, o Vozes do Mar, que passou lá na conferência da década dos oceanos em Barcelona, no ano passado. Então, foi uma experiência muito rica, porque quando os biólogos, os cientistas, eles vão conversar com esse saber ecológico local, é uma troca muito rica, né? E a gente vê que todos os saberes, eles são válidos, eles têm uma razão de ser e estar ali. Então, é uma outra forma de fazer ciência, aquela ciência mais reflexiva, né? Que a gente sai do nosso pedestal, veste as sandálias da humildade para ir beber de outras fontes também de conhecimento e de pertencimento. Então, a gente consegue encontrar aqui também nas nossas comunidades urbanas esse saber ecológico local que a gente fala. E o WeBlue, ele traz um pouquinho isso. Então, a gente também, as mulheres, né, que atuam em todas as áreas, sejam ela da pesca, ou seja ela na ciência, seja ela nos altos cargos de gestão do governo, elas conversarem entre si e fazerem essas trocas em prol de uma governança costeira mais horizontal. E não significa que a gente não possa conversar com os meninos, tá? Estamos aqui todos, na verdade, Women in Blue, né? Mulheres no azul. Então, o slogan é esse, realmente unir esses mundos, né? Mas adorei que o Rotaract aqui é rosinha também, tá vendo? Já estamos todos bem quebrando essas barreiras, né? Do gênero como um campo de luta, né? O gênero tem que ser um campo de igualdade. É isso que o Women in Blue fala um pouquinho. Legal. Excelente. Adorei saber. Excelente. Sabe, porque as reflexões que eu faço, né, Carol, a ODS 16 tão importante, que é o da instituição eficaz. Instituição eficaz, ela é, na prefeitura, ter política pública de igualdade de gênero, igualdade racial. Dentro das empresas ISG, também. E política pública, como aprendi com meu amigo Ergon, nasce de um problema público. E aí, como que a gente vai conseguir entender isso? Que a instituição eficaz também são os nossos lares. Nas nossas casas, a gente não é homofóbico, a gente não é misógino, a gente, sabe, não é racista. E se a gente consegue acertar o ODS 16, que é da instituição eficaz, somos todos, já estamos horizontais, é que a gente já trabalha no 17 juntos, porque nós somos parceiros. Entendo que esses dois juntos, a gente vai para o ODS da cidades e comunidades sustentáveis. E aí é porque a gente já resolveu o outro ODS, que é o do consumo e produção sustentável. Esses quatro juntos, Carol, começa você a entender que aquecimento global, cuidado da água, cuidado da terra, desigualdade social, elas acabam tendo uma pressão menor, porque esses quatro, que começam com 16, 17, elas vão fazer essa nova sociedade que a gente tanto quer. Legal. Fala bastante da transversalidade, né, das ODS. Tem a ODS sobre a igualdade de gênero, sobre formas de trabalho digno também, e tudo isso acaba dialogando e integrando, né? E Fábio, conta pra gente, o Comitê ODS Santos 2030, ele vai trabalhar com diversos setores. E por que é tão importante envolver tanto a empresa, quanto a sociedade civil, quanto o governo, juntos ali, criando e buscando soluções para a crise climática? Não só da crise climática, né? Estive lá em Brasília essa semana, no encontro dos novos prefeitos e prefeitas. Tive a oportunidade de fazer uma apresentação, uma oficina com PNUD, alta liderança, não só do país, mas mundial. E o grande... fomos a única prefeitura a apresentar. Então,
qual é a pergunta deles? Como é que Santos conseguiu dar essa escalada? E qual é a escalada? É trazer a sociedade civil, a iniciativa privada, a academia para trabalharmos juntos. Eu acho que o grande barato é uma coisa, é o Comitê ODS, que são todas as secretarias juntas para fazer ação transversal de indicadores que medem os ODS. Então, vou dar essas dores. Estou no ODS 18. Em 2019, nós tínhamos 470 boletins de ocorrência de crime racial. Aí, em 2023, nós escalamos para 4.700. Estou falando de boletim de ocorrência, e aí a gente tem subnotificação, e a gente tem uma outra, que a pessoa nem sabe, nem percebe que ela está sendo racista. Então, aí vem a tal do problema público e política pública. O desafio agora entre todas as secretarias é criar ações de como que a gente vai conseguir fazer com que a pessoa não avalie a outra, seja por opção de gênero, pela cor de pele ou por ser mulher, porque o indicador vermelho também tem na questão da mulher, seja na representatividade de vereadoras. E esse é o grande barato, onde todas as prefeituras precisam ter um comitê para se organizar internamente, a prefeitura. Então, a prefeitura monitora consumo de água, energia elétrica, combustível, telefonia, como a gente faz em casa também. A gente tem os nossos resíduos e com a administração pública fazendo o ODS na prática internamente, criar o movimento ODS cria uma sinergia entre a sociedade e a prefeitura. Então, criar um ambiente de confiança. E para você criar um ambiente de confiança, você vai ter que praticar muito. Porque aí a sociedade está vendo, a universidade está vendo, e assim elas conseguem criar ações. Aí hoje a gente tem as universidades trabalhando em sinergia, não é custeio para a máquina pública, porque a parceria aí traz essa economicidade, que é trabalhar em ações dos indicadores vermelhos, onde a universidade traz soluções. E aí você tem as iniciativas privadas que podem apoiar com um pouco mais de recurso para a gente implementar essas ações. Então, a prefeitura precisa fazer a ODS, precisa ter metas e cumprimento de metas, que é o PDR, e a partir disso você começa realmente a criar esse ambiente de credibilidade que cartão Mastercard não compra, né? A gente tem que trabalhar bastante, amassar bastante o barco e mostrar que a gente está fazendo de verdade. Então, a gente está num momento muito bom para esse ano, e aí eu vou dar um exemplo, tem o Reviverde, são áreas de descarte irregular, é um munícipe que descarta móveis de forma incorreta ou faz uma pequena obra, uma reforma em casa, não quer pagar a caçamba e entrega para um carrinheiro entregar, são R$800 mil de custeio mensal. Aí o Reviverde, o que é? Todo mundo junto, iniciativa privada do Porto, a prefeitura, a universidade, instituições ligadas à ecologia e social, para a gente fazer uma grande ação emblemática para transformar aquele ambiente num novo ambiente onde todo mundo vai se sentir pertencente. Porque se a prefeitura for lá e faz tudo sozinho, ninguém dá o menor valor. Mas se a sociedade está com a gente, está lá colocando recurso e está trabalhando junto, ele se sente pertencente, é meu também, então eu vou preservar. Então, acho que esse ano a gente consegue. Não, e muito legal esse sentimento de pertencimento. Eu falo isso pela nossa instituição mesmo, o Rotaract, o Rotary. A gente vê não só a instituição, mas como os associados, as pessoas que fazem parte, super preocupadas e fazendo o possível para no dia a dia serem mais conscientes, estarem sempre se atualizando sobre as questões climáticas, as questões gerais, ODS. Muito legal, acho que é uma ótima tacada, vocês arrasaram nessa. Já estão convidados no nosso mutirão, vai ser o maior mutirão e esse ano, cara, se tudo der certo, nesse Colabora, nós temos o compromisso de todos esses coletivos, que é muita gente envolvida, estarmos juntos em junho, que é a Semana do Meio Ambiente, e o Encontro das Cidades ODS, que a gente escalou nacionalmente, e setembro, que aí nós temos o Clean Up Day, que é o Dia Mundial da Limpeza, e a Semana Global das Ações ODS, onde o ano passado nós fizemos mais de 2.000 ações, foi uma cidade que mais fez no mundo. Então, imagina agora, se todos nós nos juntarmos, vamos criar um impacto ambiental enorme, uma estratégia, uma união para a gente fazer não só em Santos, mas fazer nas duas margens do Porto e nas outras cidades também. Então, quanto mais a gente estiver conscientizando, acho que o ODS traz isso, né? Eu percebo isso em todas as palestras que eu vou, que a pessoa depois ela começa a refletir que ela faz parte de um problema.
E quando ela faz essa imersão, ela começa a agir como um agente que traz solução também com ações individuais. Vamos lá que dá sim. Vai ser incrível. A gente vai marcar presença ali com o clube e a gente convida os nossos ouvintes a participar também. Verdade. Legal, Quando sair a data certinho, a gente passa lá no Instagram e manda nos grupos. legal. Carol, o Vozes do Mar leva a história das mulheres pescadoras para o mundo, né? Na sua opinião, qual o papel da comunicação e da visibilidade na luta por justiça climática? Uau, aí me falem vocês, né? Aí vocês estão mais capacitados que eu. Mas é muito legal você tocar nesse ponto, porque nas minhas bolsas, né, de pesquisa, recentemente criou-se a figura de o plano de comunicação científica. Então, assim, o pesquisador, ele não pode mais criar o dado só para si, os resultados só para si, e também não pode mais só escrever em inglês e publicar no artigo científico da revista internacional, blá, 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 blá. Ele também tem que ter outros produtos de comunicação, né? Como o podcast, o vídeo. Então, assim, a comunicação é fundamental, né? Se você faz e não fala que está fazendo, você não está fazendo. Né? Se você não Vai pra comunica... academia e não postar foto que treinou, não cresce. Pois é, não cresce. Então, é fundamental o trabalho de vocês, que vocês estão fazendo aqui, inclusive com esse podcast, né? A gente agradece porque vocês que amplificam as vozes, né? E engraçado você falar isso porque das frases que motivou a criação do Voz do Mar é um livro da Bell Hooks, feminista, né? Feminista, que o título do livro é Erguer a Voz. Então, acho que tem tudo a ver com comunicação, né? A gente não consegue acessar esse saber ecológico local e acessar a mudança se a gente não comunicar o que está fazendo. Tanto falar quanto ouvir, né? Que a comunicação sempre é essa via de mão dupla. Legal, né? Sim. Mas no Parque Tecnológico tem um projeto que a gente está desenvolvendo desde o ano passado, que é ter o repositório acadêmico ODS. E aí, quando isso estiver pronto e abastecido com as pesquisas acadêmicas, você vai por meta ou por ODS achar as pesquisas. Isso vai dar muito acesso às prefeituras, que elas precisam beber dessa fonte, porque às vezes uma solução já está pronta na academia. Sim. E quem está dentro da administração pública sabe bem, é apagar incêndio a cada 10 minutos, então não dá para fazer uma imersão que um pesquisador consegue. E essa parceria entre a administração pública e a academia é fundamental para a gente ganhar velocidade e ganhar escala. Um caso que a gente teve contato foi o próprio Jovens Embaixadores, né? Sim. Foi o Ergon, trouxe o projeto, a gente se reuniu como sociedade civil para fazer junto com a prefeitura e deu muito certo. Hoje, aliás, vamos pontuar isso aqui, porque a gente chama de editora-chefe, a líder do projeto, foi uma jovem repórter do clima, que foi um projeto junto com Jovens Embaixadores, e ver o resultado daquilo que a gente fez no ano passado se perpetuando hoje é muito significativo para a gente como clube. Acredito para você também, né, Fábio? Sim, tem um orgulho enorme. É uma demanda que a sociedade trouxe com solução. Competiu a mim escalar e conectar. Aí conectamos todos os Rotary. Você é citado num artigo dos Jovens Embaixadores que eu trago essa narrativa, né? Ter a Conselho da Juventude, Coordenadoria da Juventude, CIE e várias outras entidades em sinergia, sem custeio. Fizemos tudo na parceria, o ODS 17, né? E inicialmente o pesquisador, o Ergon, você precisa de multiplicadores. Não, multiplicadores sim, mas precisamos de ações. E por isso colocamos lá empreendedorismo, formatação de projeto, marketing digital. E no final, foram mais de 46 jovens selecionados, viraram 7 projetos e tem um que está em vias de transformar numa MEI. Falta só um pouco mais de um impulsionamento e ela vai trazer resultados que são produtos que não tem no mercado. Aí você tem um impacto, 2 impactos. Transformar ela na vida do jovem, impactar ela positivamente com trabalho e renda, com inovação, e que ele vai também impactar nos territórios onde ele vive. Isso é fantástico. Acho que agora a gente está num momento propício para dar mais capilaridade, como falam, né? Que felicidade. E, Fábio, olhando para o futuro, quais são os principais desafios que Santos tem para se tornar uma cidade mais sustentável e resiliente às mudanças climáticas? Agora é união de esforços, né? Acho que essas semanas todo mundo percebeu aí a quantidade de eventos extremos.
de calor e de alta intensidade, de água e chuva também. No do calor, e Carol pode também consolidar isso melhor, a gente tem muitas ilhas de calor, a gente tem pouco verde, isso está como meta para esse ano, mas não vou conseguir fazer sozinho, então isso vai ser o ODS 17 na prática mesmo, e acho que a gente vai conseguir. Hoje eu fui na Ecoporto, estava um calor de uma sensação de uns 60 graus, meu celular que estava na moto, ele parou de rodar porque ele superaqueceu em 2, 3 minutos. E na proposta que eu apresentei dos muros verdes, eles adoraram. Então, assim, todo mundo está percebendo que pode fazer um pouco a mais. Não é um valor de milhões, é um impacto menor financeiramente, mas vai trazer para a gente, primeiro iniciativa. Então, vai mostrar para outros que os outros podem fazer. E, a partir disso, a gente pode escalar na sociedade e a gente tem ambientes mais verdes. Isso vai trazer um ambiente melhor para a gente não ter menos ilhas de calor, porque a gente tem poucas árvores per capita por quantidade de pessoas. E a outra etapa é quando a gente realmente agora, tudo que a gente tiver, como já está acontecendo lá na Estação da Cidadania, do lado tem um estacionamento que é extremamente árido, e um desejo da comunidade ali que mora, que aquilo ali ferve quando tem dias de calor, e aí já vai abrir para ser uma floresta urbana. Então, um passo de cada vez vai estimulando outros a participarem em rede para a gente transformar o ambiente que a gente vive hoje. Então, temos uma missão, e aí, o que vocês fazem ajuda muito. Essa questão da comunicação, gente, é tão importante. Não basta fazer, tem que provar que está fazendo e tem que divulgar o que faz. Aí tem um Instagram do ODS Santos. Ali eu converso com o país inteiro, mas tem que saber criar narrativas, tem que mostrar o que você realmente está fazendo. Temos uma colaboração de várias instituições fazendo publicações de collab. E o que aconteceu? Veio um pedido, queriam conhecer o trabalho, era uma residência artística da Holanda, foi feito no Aquário, e a Consul veio com a proposta de ter intercâmbios e de ter parcerias para ter maior investimento. E eu estou falando de Holanda, que de certa forma, fala com a gente, porque eles são Países Baixos, eles entendem muito bem o que é o nível do mar subir, né? E comunicação realmente é um fator fundamental para amplificar. E o que vocês estão fazendo ajuda muito a gente, né? Obrigado, gente. Bom, Caroline, você navega entre ciência e as políticas públicas. Na sua visão, quais são os maiores entraves para transformar o conhecimento ambiental em ação política efetiva? Olha, essa velejada aí é um ajuste fino ali do Leme, viu? Tem horas que eu tô um pouquinho para cá, tem horas que eu tô um pouquinho para lá. Sempre, os ventos sempre mudam, né? Mas é isso, a ciência sempre me proveu também com respiro, né? Quando a política pública tá muito pesada, tá engessada, eu vou lá na ciência, busco uma nova janela de oportunidade. E agora, o que eu sinto é que a gente está numa grande janela de oportunidade. Nessa minha função agora no Parque Tecnológico de Santos, captando recursos do governo federal e também governo estadual e editais internacionais também. Eu falo, nunca vi tanta oportunidade, pelo menos na minha carreira, 35 anos, não sou tão velha, mas assim... É uma grande janela de oportunidades para projetos e para ações em política pública. Então, agora volta a Carol da ciência para a política pública, porque é uma janela muito grande mesmo. E quando eu vejo um edital de FINEP, né, um edital de uma financiadora de parques tecnológicos e empresas de inovação, falando para fazer, ela dá lá 5 linhas temáticas, saúde, defesa, transição energética e transição ecológica. Aí eu falo, opa, chegou a hora então mesmo, né? Porque não é usual uma instituição econômica, né, de mainstream, de convencional, tradicional, ela falar que ela tem que destinar tantos milhões para a transição ecológica. Então, a gente está falando para plantar árvore, para fazer parque urbano, para fazer cidade esponja, para fazer cidade azul. Então, isso me autoriza todas aquelas publicações, aquela ciência que eu vinha fazendo, né, de pouquinho em pouquinho, pesquisando, mestre, doutorado. Aí eu volto e a política pública me dá esse respaldo agora nessa janela. Então, estou muito feliz com esse momento. Não foi sempre fácil. Exigiu essa dança de eu ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. A figura dos professores sempre me ajudou muito.
Eu sou filha de professor, mas também tive grandes professores aqui na Baixada, da Unifesp, da Unesp. Então, eles sempre me apoiaram no meu trabalho da prefeitura, mesmo depois de egressa, né? Então, eles foram fundamentais, assim, nessa caminhada, né? Como líderes, como mentores. E é isso, é um movimento. Não só a ADS, mas tudo é um movimento. Então, vão ter fases mais áridas, de austeridade, de corte de gastos, e vão ter grandes janelas de oportunidade que a gente precisa estar preparado para, né, Fábio? Sim. Bem legal. E, Carol, agora vamos imaginar que eu sou o gênio da lâmpada. E aí você pode fazer um desejo. O desejo é, se você pudesse implementar uma única política pública sobre questões ambientais de forma imediata, qual seria e por quê? Tá calor, né? Eu queria um master plan verde da cidade, tipo assim, para ontem, né? Converso com o meu querido colega secretário Glaucus e acho que essa linha de transição ecológica veio forte do governo federal. O Ronaldo Cristofoletti, de literatura oceânica, veio com o termo Cidade Azul. A gente já teve políticas de cidade verde e azul no passado. Então, assim, já pintamos das cores. As cores estão bem claras, né? Tem que ser verde, tem que ser azul. Ninguém mais aguenta respirar no vermelho, né? Nesse calor. Então, acho que está muito claro, assim, que chegou a hora da gente ter esse... Como se fosse um plano diretor, né? O plano diretor agora de Santos tem que ser de arborização viária. Tem que ser de parques urbanos, tem que ser de tornar essa cidade esponja nas áreas que precisa. Então, não tem como a gente fugir mais disso, assim. E principalmente pelos mais vulneráveis, mas agora já está afetando a ilha como um todo. Então, o gênio da lâmpada pode me ajudar, tornando essa cidade esponja verde e azul. E você, Fábio, você ficou com uma vontade também? Você fez uma carinha assim? A sociedade. Eu gostaria que elas tivessem melhor pertencimento aos espaços compartilhados, como é no Japão, como eu aprendi dos meus pais, que são japoneses de primeira geração, nasceram lá. A sociedade tem um papel importantíssimo e ter empatia e reciprocidade. Eu não sei se eu consigo gerar política pública para isso, mas a meta a se atingir. Uma sociedade que seja presente nas audiências públicas, nas reuniões de conselho, que ela seja protagonista de ações e não seja uma pessoa que está sentada na poltrona, sabe tudo e digita lá nas redes sociais que tem a solução, quando, na verdade, a solução e a culpabilidade não é de um, é de todos. Então, eu gostaria muito de ter essa sociedade sonhada, da gente poder não ter mais que ler nos jornais, como a gente vê diariamente, a questão do feminicídio. A gente está a questão da igualdade de gênero. Então, e do racismo, né? Eu acho que eu dei sorte na minha vida, e talvez meus pais tenham me preparado até aqui. Eu fui no ODS 18. Aí imagina, só eu de Japinha lá, né? ODS 18, falar de racismo, né? Mas existe racismo contra os japoneses. Até o pessoal do núcleo da OAB mandou um vídeo de como um jogador japonês é tratado lá na Espanha, e xingando igual. E a gente tem que entender que somos todos iguais, vamos para o mesmo lugar, praticamente. Só estamos de passagem. E essa passagem tem que ser boa para a gente e boa para quem está do nosso lado, né? Então, acho que essa é a grande missão. E eu vou fazer só um parênteses dos meus pais. Porque década de 70, eu tenho 52 anos de idade, eu era um menino, tinha uns 7, 8 anos de idade, e os meus pais, eu falei isso para a Arminda Augusto, uns meses atrás, ela falou que meus pais faziam ISG lá na quitandinha deles. Meus pais tinham um funcionário que ele era gay, e se chamava Zezé, e eu não sabia cantar a música do Zezé, só sabia que ia até a cabeleira do Zezé. Depois de adulto que me ensinaram o resto da música, mas eu não sabia que ele era homossexual. E não é um problema para os meus pais ter um profissional dentro do ambiente de trabalho. E aí depois, acho que com uns 8, 9 anos de idade, eu fui batizado. E a família que a minha mãe escolheu para ser cristão, né?
É uma família negra e inclusive é amiga da Arminda. O mundo é tão pequeno. Então eu vivi a minha infância numa família negra. Então os meus pais japoneses que vieram na última onda migratória da década de 50, eles tinham isso já como preceito de vida. E então para mim é tão natural a gente se respeitar e a gente querer o bem do outro, né? Acho que isso é o que traz a prosperidade para a nossa sociedade. Legal. Muito importante, né? Essa diferença cultural e como o Brasil ainda tem muito para progredir. Mas, Tatsubo, conta pra gente, como que o Comitê ODS Santos 2030, ele pode inspirar outras cidades a adotar uma agenda climática mais ousada? Inclusive aqui na Baixada mesmo, né? Santos está bem mais desenvolvida nessa pauta do que algumas outras cidades aqui da região. Ela está nos ODS, os 17 objetivos, 169 metas, o que eu vi nesse encontro dos novos prefeitos e prefeitas, 5.570 municípios, gente, é o momento mais importante da história da humanidade. O Brasil fez. O que é? Chamar todos os prefeitos, são responsáveis. São 5 anos. Eles vão ficar 4 no mandato. Considerando que é no local que a gente vai impactar realmente as metas globais, né? É ter dados, entender o que você está fazendo, é um primeiro ponto. A gente tem, em termos de cooperação técnica, entregando código aberto do nosso dados aberto para as prefeituras poderem já fazer o lançamento das informações e entenderem o que fazem. A partir do que você entende, do que você faz, você vai saber por que o resultado é o teu indicador, seja vermelho, laranja, amarelo ou verde. E quando você percebe isso, o gestor público entende do dado, e é fácil da gente entender, quanto mais pré-natal a gente faz, menor é o índice de natimortos, abaixo do peso, ou morte materna. Então, e aí, quanto a dados, quanto a gente estava em vermelho em 2017, indicador de acidentes de trânsito. E o que o indicador de acidente de trânsito tem a ver com a saúde? Tem um valor médio do SUS para cada acidente, porque cada acidente vai gerar uma série de custeios. Então, quanto mais você investe em educação de trânsito, campanhas para a utilização do modal da bicicleta, por exemplo, você impacta no da saúde, você impacta no da segurança. E aí estamos falando de uma cidade que tem 0,6 carros por habitantes. Se todo mundo for querer ter carro até 2030, a gente não consegue sair de um lugar para o outro. Verdade. E aí o ODS mede tempo de deslocamento da tua casa até o trabalho. Então, ter dados, indicadores, plano de ação transversal. E aí tem uma coisa que muda a chave, que é o tal do PDR, participação dos resultados. Então, as secretarias que cumprem essas metas de economicidade, de melhora de entrega de serviço público e aumento de receita, dá para medir isso pelo portal da transparência. O cidadão tem que fiscalizar. E a secretaria inteira, os servidores, recebem meio piso base do recurso do projeto. Então, se a gente conseguiu escalar com os ODS, foi pela governança. Então, acho que essa é o grande ferramenta que pode se replicar em qualquer cidade desse país. E aí ela vai gerar não só os impactos ambientais, mas sociais e de gestão. Então, o orçamento público não vai ser o tempo inteiro, por exemplo, para limpeza urbana, que é muito caro. Então, não é limpar mais, é limpar menos, porque nós, sociedade, temos o pertencimento ao espaço e a gente mantém os espaços mais limpos. Isso só vai gerar um impacto enorme no orçamento, que aí você pode investir nas áreas que você mais precisa, né? Você não fica o tempo inteiro com o orçamento sempre no limite. Como ser mais ousado, eu sempre fui muito da servidora pública, né? Meu primeiro emprego, e sempre fui muito desse pensamento do setor público. Mas talvez essa minha recente posição no parque está fazendo conviver mais com a iniciativa privada. E vem da capacidade, né, da iniciativa privada, tanto em recursos humanos quanto em recursos financeiros, de agir mais em prol da coisa pública também. E eu entendo que existe muito campo para parceria com a iniciativa privada agora, né, vendo melhor, que talvez é inexplorado por questões burocráticas mesmo, né, que aí essas instituições como o Parque Tecnológico e outras interinstitucionais, né, se propõem a fazer. Então, eu acho que ser mais ousado depende também da gente chamar essas
essas grandes empresas, esses grandes corporações e holdings, né, que estão ali atuando em conjunto para objetivos privados de atuar para a coisa pública, porque capacidade tem, muitas vezes mais do que o órgão público local. E estão ali naquele território, estão instaladas ali, estão empregando a nossa população e também fazendo a nossa população ser consumidora dos produtos e serviços deles. Então, acho que a gente começa a ser mais ousado quando a gente também chama a responsabilidade para os atores privados. Porque eles só estão sendo privatizando, né, determinados serviços e produtos porque nós estamos autorizando eles para. Então, acho que essa conversa da coisa pública e do privado ela pode ser mais bem moldada, né, e sinérgica se a gente lembrar que o bem maior é o público. Né? Então, assim, acho que vale a gente aproveitar esse diálogo mais aberto, esse período de prosperidade econômica agora, para a gente afinar esse diálogo com o setor privado. Legal, gente. Bom, gente, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, se disporem a vir aqui hoje, esse tempo, todo esse conhecimento que vocês compartilharam com a gente. Foi uma conversa muito enriquecedora. Tatsubo, Carol, muito obrigado por toda a experiência que vocês compartilharam, por tantos insights valiosos com a gente, viu? Obrigada a você. E se você gostou desse episódio do GonzaCast, siga a gente nas plataformas de streaming, no YouTube, no Spotify. A gente quer agradecer demais os nossos parceiros do Hora do Pod por estarem disponibilizando o espaço, tanto aqui presencialmente quanto na grade do seu programa. A gente fica muito feliz. E agora a gente quer que vocês falem para o pessoal de casa como que eles podem acompanhar vocês nas redes sociais e saber mais sobre o trabalho de vocês. Fábio? Carol primeiro. Carol, tá bom. Oi, alunos. Que agora tem muitos alunos. Alunos, colegas de trabalho, população de Santos. Estou agora no Parque Tecnológico de Santos, que sobre gestão do Eduardo Bittencourt, estava de portas abertas para receber os negócios, as startups e as pesquisas científicas de vocês. Então, conheçam o parque, pisem lá, se encantem pela inovação, como eu venho me encantando. E a gente só faz inovação e só faz uma cidade verde e azul se vocês estão lá desenvolvendo ela junto com a gente. Tá bom? Então, estou por lá. Podem me contatar diretamente lá, assim, ó, na conversa, no tete-a-tete. Vai ser um prazer. Legal. Para acompanhar o ODS Santos 2030, estamos em transformação. Agora nós vamos virar Movimento Nacional ODS Santos. A coordenação estadual tem me cobrado bastante. Agora a gente vai nomear as comissões. E para acompanhar é editar no Instagram. Ele diariamente está sendo atualizado com ações não só da sociedade civil, da iniciativa privada, da administração pública, mas é um canal direto onde as pessoas podem conhecer o que a gente está fazendo e se integrar para a gente fazer ações juntos. E não se esqueçam também de acompanhar o nosso clube, o Rotaract Clube de Santos Gonzaga, nas redes sociais. A gente está sempre ativo e compartilhando informações sobre os nossos projetos e as ações para promover o ODS. Até a próxima!